mais uma vez nos encontramos para o nosso Evangelho no Lar, agradecendo a Deus a oportunidade da vida. A vida sempre é uma bênção. Agradecemos pela semana que se passou e pela oportunidade de uma nova semana. Neste momento, pedimos por todos os nossos entes queridos, tanto os encarnados quanto os que já foram para a pátria espiritual. Pedimos neste momento que o Pai e o plano espiritual irradie para os nossos corações serenidade, amor e que possamos ter a nossa fé fortalecida dia após dia. Que todas as dificuldades sejam sempre de lições para um futuro melhor. É assim que nós damos por aberto o nosso Evangelho desta tarde. Que assim seja. Que assim seja. Então, estimados irmãos, dando continuidade ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos prosseguir no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E o item que preparamos para hoje é o item 15, é uma passagem lá das Instruções dos Espíritos. Então, vou proferir a leitura. Meus caros amigos, todos os dias ouço entre vós dizerem: sou pobre, não posso fazer a caridade. E todos os dias vejo que faltais com a indulgência aos vossos semelhantes. Nada lhes perdoais e vos arvorais em juízes muitas vezes severos, sem querer saber se ficaríeis satisfeitos que do mesmo modo procedessem convosco. Não é também caridade a indulgência, o perdão? Vós, que apenas podeis fazer a caridade praticando a indulgência, fazei-a assim, mas fazei-a largamente. Pelo que toca à caridade material, vou contar-vos uma história de outro mundo. 2 homens acabavam de morrer. Dissera Deus: enquanto esses 2 homens viverem, deitar-se-ão em sacos diferentes as boas ações de cada um deles, para que por ocasião de sua morte sejam pesados. Quando ambos chegaram aos últimos momentos, mandou Deus que lhes trouxessem os 2 sacos. Um estava cheio, volumoso, atochado, e nele ressoava o metal que o enchia. O outro era pequenino e tão vazio que se podiam contar as moedas que continha. Este é o meu, disse um. Reconheço-o, fui rico e dei muito. Este é o meu, disse o outro. Sempre fui pobre, quase nada tinha para repartir. Mas, surpresa! Postos na balança os 2 sacos, o mais volumoso se revelou leve, mostrando-se pesado o outro, tanto que fez se elevasse muito o primeiro no prato da balança. Deus então disse ao rico: deste muito, é certo, mas deste por ostentação e para que o teu nome figurasse em todos os tempos do orgulho, e ademais, dando, de nada te privaste. Vai para a esquerda e fico satisfeito com o tecerem as tuas esmolas contadas por qualquer coisa. Depois disse ao pobre: tu deste pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação que te impuseste. Não destes esmolas, entretanto praticaste a caridade. E o que vale muito mais, fizeste a caridade naturalmente, sem cogitar de que te fosse levado em conta. Foste indulgente. Não te constituíste juiz de teu semelhante. Ao contrário, todas as suas ações lhe revelaste. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. O Espírito Protetor, Lyon, 1861. Esse irmão inicia nos convidando a pensar
sobre o que temos nós para ajudar o outro. Muitas vezes nós ouvimos bem isso, mas eu não disponho de nada, eu pouco tenho para dar. E aí o irmão nos faz essa reflexão por meio dessa história de que chegado no mundo espiritual, essa brincadeira, entre aspas, de qual saco estava mais pesado. Aquele homem rico que muito deu ou aquele homem pobre que tão pouco tinha para dar. E para surpresa, na hora de colocar os dois sacos na balança, o saco que pesava mais era justamente aquele que pertencia a quem tinha menos posses, a quem tinha menos valores aqui na Terra, a quem tinha menos para dar. E aí a explicação é de que aquele que tinha muito dinheiro aqui na Terra, ele dava para ostentar. Ele não se privava de nada, ele dava para se sentir poderoso, muitas vezes para que todos soubessem. No entanto, aquele que pouco tinha, dava inclusive aquilo que necessitava, privando-se. E sem fazer ostentação alguma. Praticava esse irmão a verdadeira caridade. Mas, meus irmãos, a reflexão que queremos aproveitar e fazer na tarde de hoje, com muita cautela, sempre no julgamento dos nossos irmãos, porque a doutrina espírita, ela é um consolo que não nos serve como instrumental para não nos sentirmos fortes para estarmos julgando o nosso próximo. A doutrina espírita, ela serve como uma doutrina que nos permite, à luz da racionalidade, compreender por que aqui estamos, por que existem tantas dificuldades, por que das mazelas terrenas, e nos permite, sim, evitarmos o julgamento alheio do outro, mas nos imbuirmos de um sentimento de solidariedade nos moldes do nosso mestre Nazareno, nos moldes da prática daquele, o mestre dos mestres, aquele que é a inspiração maior, que foi o nosso Jesus Cristo. O Espírito, então, evidente que ele tem sua crítica em relação aos fatos sociais, à luz da conjuntura social, política, mas ele se abstém de ficar apontando o dedo e tentando achar os defeitos alheios. Ele vai, por outro lado, refletir sobre a sua ação, sobre a sua prática. E aqui o convite hoje é pensarmos: temos materialmente para ajudar o nosso próximo? Temos alguma coisa? Temos posses? Então vamos ajudar. Vamos ajudar em silêncio. Vamos ajudar com discrição. Não vamos fazer alarde. Não vamos fazer com que aquele que recebe a nossa ajuda material se sinta diminuído. Não é essa a ideia. A caridade material é para ajudar a reerguer a pessoa, não para diminuí-la. Nesse sentido, nós podemos tirar fotos, evidente, ninguém está dizendo nada ao contrário. Mas a questão é o sentimento. Eu estou ajudando para quê? Eu estou ajudando para ficar famoso, para dizerem que eu sou bom? Ou estou ajudando pelo prazer de ajudar, pelo prazer de ver o sorriso de alguém, pelo prazer que me dá o meu coração de praticar uma ação boa? E aí não há nenhum problema. Se eu quiser tirar uma foto, se eu quiser guardar isso, a questão é só a forma, o sentimento que envolve. E se por outro lado, se eu não tenho, então eu sou desprovido de possibilidade de ajudar o meu próximo? Não, eu tenho sempre forma de ajudar o meu próximo. Se eu não tenho materialmente condições, eu posso dividir aquele pouco que tenho. E quantas histórias nós temos? Mães, pais, avós que dividem, se privam para ajudar o próximo. Quantas histórias, né? Mas também nós temos, meus irmãos, e sempre é o apelo para aquele que tem chance de praticar a caridade material, para aquele que não tem, porque tem menos recursos, tem uma caridade que nos unifica a todos, que é a caridade moral, que é a caridade do perdão. A indulgência que o irmão falava aqui é o perdão. Já sabemos perdoar, já conseguimos perdoar lá dentro do nosso lar, conseguimos fazer todo o bem possível dentro do nosso lar, conseguimos ser instrumentos de paz dentro do nosso lar. E aí, para com os nossos amigos, para com nossos contatos, para com os nossos colegas de trabalho, já somos suficientemente bons? E a bondade aqui que está se pedindo é a prática para o outro daquilo que eu gostaria exatamente que ele fizesse para mim. Jesus nos deu a fórmula,
da felicidade e da consciência tranquila. Fazei para o outro exatamente aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Já praticamos? Já fazemos? Nós aqui, como estudantes, eternas estudantes do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, somos extremamente imperfeitas. Quantos erros já praticados? Quantos erros ainda praticados? Mas, no entanto, é isso que nos alimenta a tentar compreender a doutrina espírita, estudar e vir compartilhar com os irmãos, com muita humildade, esses ensinamentos. Porque nós queremos todos os dias, em nossas individualidades, particularidades, refazermos, fazermos melhor, recomeçar como aconselhou o nosso querido Emmanuel, recomeçar cada dia, né, para fazer um novo fim, um fim melhor do que o que eu fiz ontem, do que eu fiz ontem e assim por diante. Meus irmãos, pensemos que existe muito dentro de nós para fazer em termos de caridade. Sejamos caridade moral, sejamos caridade de sorriso, de boas palavras, de otimismo, de um olhar amoroso. E é nesse sentimento esperançosa por me fazer-me caridade, por tentar estimular que os irmãos também se sintam imbuídos desse mesmo sentimento, que passo a palavra aqui para nossa irmã, que vai também, à luz do nosso irmão, proferir algumas reflexões nesse mesmo sentido. Dando continuidade, então, à leitura Ceifa de Luz, livro número 5, então, da coleção Fonte Viva, né? Psicografado por Chico, mas sempre com importantes lições de Emmanuel. A mensagem de hoje é ante a bênção do corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Essa passagem está em Paulo, Coríntios 1, capítulo 12, versículo 27. A pretexto de atingir a virtude, não menosprezes o corpo que te auxilia a conquistá-la. O veículo orgânico para o espírito reencarnado é a máquina preciosa, capaz de ofertar-lhe às mãos de operário da vida imperecível o rendimento à evolução. Há quem lhe condene as peças enobrecidas à ferrugem destruidora. São os irmãos que se deixam vencer pelas teias da inércia ou pelo labor do desânimo. Conhecemos aqueles que lhe relegam a engrenagem à perturbação e à desordem. São os companheiros que preferem o desequilíbrio e a intemperança para conselheiros de cada dia. Observamos frequentemente os que lhe arrojam as possibilidades ao fogo devorador. São os amigos voluntariamente entregues a furiosas paixões que lhes devastam a mente. Anotamos ainda aqueles que lhe servem a direção a malfeitores confessos. Temos nessa imagem todos aqueles que se comprazem com os empreiteiros da delinquência a desenvolverem lamentáveis processos de obsessão. Preserva o teu corpo à feição do trabalhador responsável e consciente que protege o instrumento de serviço que a vida lhe confiou. Foge ao tormento do excesso, ao azinhavre da preguiça e à excitação da imprudência. Bendizendo o templo de recursos físicos em que te situas, passará sobre a terra, abençoando e servindo, convertendo as cordas de tua alma em harpa divina para que o Senhor, por meio delas, possa desferir para o mundo as melodias da beleza, os cânticos do progresso e os poemas do amor, em celeste exaltação da alegria imortal. Então, com essas belas palavras de Emmanuel, tenhamos sempre a convicção de que devemos amar muito o nosso corpo. Ele é o nosso instrumento. Ele é o presente que o Pai nos deu para termos a oportunidade da vida, do recomeçar, do corrigir. Cuidemos do nosso corpo fisicamente e cuidemos do nosso corpo espiritualmente. E que possamos, diante de um momento de tantas incertezas, de um momento tão atípico como vivemos agora, nessa incerteza, pensemos para o Pai, tudo está posto e não há nada por que tenhamos que nos desesperar. Tenhamos fé. Que
Que assim seja. Que assim seja. Uma boa tarde a todos os irmãos.